Olá, galera do sexto ano da Escola Municipal Aleixo Pereira Bragão. Estamos aqui para mais uma aula de matemática e nessa aula, equivalente a uma terça-feira, eu estou gravando essa aula, esse vídeo explicativo, porque eu não vou poder fazer a aula em tempo real, tá? Aí eu estou preparando já essa aula para vocês terem um vídeo explicativo sobre o conteúdo da semana do dia 14 ao dia 18 de junho, né? E nessa semana nós estudaremos quadriláteros e posições relativas de duas retas em um plano, tá bom? Então, vai ficar esse vídeo explicativo na terça-feira, no horário de vocês vai ser postado. E na quarta, eu vou postar a tarefa, os exercícios relativo a essa aula explicativa da terça, tá bom? E então, sem mais delongas, vamos começar. Então, temos dois assuntos aqui. Vamos falar um pouco de quadriláteros e de retas. Então, vamos começar pelas retas, né? Vou aumentar aqui. Posições relativas de duas retas em um plano. Pessoal, nós vamos estudar as posições que as retas podem aparecer. Elas podem se comportar de algumas maneiras. Esses comportamentos damos o nome de posições. Aí, normalmente, as posições são paralelas, coincidentes ou perpendiculares, tá? Então, vamos estudar uma a uma e também tem as concorrentes. E vamos estudar uma a uma para você entender o que significa cada uma delas e basicamente, só para relembrar, reta é como se fosse uma linha que você escreve no caderno, tá? É basicamente isso. E atualmente você conhece a posição dela como horizontal, né? Que é deitada, ou vertical, que é em pé. Mas vamos ver como que funciona nesses nomes técnicos aqui na matemática, tá? Então, as duas retas distintas, duas retas diferentes, irão assumir as seguintes posições relativas no espaço. Retas paralelas, que é duas retas. Então, duas retas são paralelas se pertencerem no mesmo plano, ou seja, chamamos de coplanares, né? Elas pertencem ao mesmo plano e não possuem o ponto de interseção em comum. Basicamente, as retas paralelas nunca vão se encontrar. Por isso é que está dizendo que não possui um ponto de interseção em comum. Ou seja, um ponto que cruza, que marca o cruzamento das retas. Esse ponto não existe nas retas paralelas. Elas nunca se encontram. É como se fosse assim, você morasse aqui nessa rua R, aqui, nessa reta R, e aí uma outra pessoa, vamos colocar um tio ou uma tia, morasse na outra rua ao lado. Aquela rua ao lado nunca se encontra com a sua rua. Apesar de muitas vezes ter o mesmo sentido, mas não, é a mesma direção, né? Mas não se encontra. Elas não se cruzam, não tem um cruzamento. Aí na matemática nós lemos assim, ó, R minúsculo, né? Aí tem essas duas barras inclinadas, que significa paralela, e a outra reta, representada por outra letra minúscula, S, né? Aí lê-se R paralela a S. Propriedade da reta paralela. Por um ponto localizado fora de uma reta dada, pode ser traçada apenas uma reta paralela. Então, gente, basicamente retas paralelas nunca se encontram. O segundo caso é retas coincidentes. As retas coincidentes é como se fosse uma reta em cima da outra, exatamente isso. Pertencem ao mesmo plano e possuem todos os pontos em comum. Ou seja, a reta S aqui é como se estivesse em cima da R. Tá vendo? É uma reta em cima da outra. Aí nós chamamos de retas coincidentes. O terceiro caso chamamos de retas concorrentes. As duas retas podem ser concorrentes quando possuem um ponto em comum, apenas um ponto em comum. É como se essa reta S está cruzando a reta R, ó. E aí ela se encontra em algum ponto.
esse ponto nós chamamos de ponto comum ou ponto de interseção. Matematicamente falando, você pode representar assim: R, uma reta, né, que aqui está representada pela letra minúscula R, X, que é concorrente, que está mostrando que se cruzam, né? Não é X da letra não, é X, é um símbolo do cruzamento, né? Aqui no caso. E S, que é a outra reta. Então, você lê assim, lê-se R concorrente a S. O quarto caso é o terceiro caso, só que ele tem uma particularidade. É chamado de retas concorrentes perpendiculares, ou seja, além das retas se cruzarem, elas formam ângulos de 90 graus. Aí por isso deu esse nome de perpendicular. Então, ela carrega a mesma ideia da reta concorrente, de se cruzar em um ponto em comum, só que esse ponto em comum acaba se formando ângulos de 90 graus. No caso ali, 4 ângulos de 90 graus. Ou seja, é basicamente uma reta na horizontal e uma reta vertical, cruzando a reta horizontal. É isso que significa retas concorrentes perpendiculares. São retas que possuem... É uma reta deitada e uma reta em pé. É isso, na prática. São retas que possuem um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Na verdade, são 4 ângulos de 90 graus. Aqui também é 90, aqui é 90, aqui também. Aí, para lembrar, né, o ângulo de 90 graus é um quadradinho e tem um pontinho, né? E aí, lemos assim, ó, R, e aí tem esse símbolo assim da reta, uma parte de uma reta deitada e uma em pé, paralelo a S. Paralelo não, né? Perpendicular. Perpendicular a S, que é exatamente o símbolo de uma reta deitada e uma reta em pé em cima da reta deitada. É basicamente isso. Então, gente, as retas, elas assumem essas posições que nós vimos agora. São paralelas, podem ser paralelas, coincidentes, concorrentes ou perpendiculares, que também é concorrente. Porque concorrente é porque se cruza em um ponto comum, só que é perpendicular porque forma ângulo de 90 graus. E aí, é interessante que nós já possamos fazer, né, exercícios para poder fixar o que aprendemos. Então, observe a figura abaixo e dê a posição relativa das retas. Ó. A e B, ele quer saber a reta A e você procura aqui. Ó. A reta A está aqui, essa reta inclinada. E a reta B, que está aqui. Ele quer saber quais são a posição relativa da reta A em relação à reta B. Será que ela é paralela? Ela é coincidente? Ela é concorrente? Ou ela é perpendicular? Concorrente e perpendicular. Aí você tem que imaginar, ó, se você prolongar a reta A e prolongar a reta B, a reta A vai cruzar com a reta B aqui, ó. Vai cruzar aqui, nesse ponto aqui, imaginário. Se ela vai se cruzar, ela não pode ser paralela, porque a reta paralela não se cruza. Ela vai ser concorrente. Só que ela vai se cruzar em um ponto que não forma 90 graus. Como que eu sei? Porque o ponto que forma 90 graus é formado por uma reta na posição horizontal e a outra na posição vertical. Essa aqui está na posição vertical. Faltava a posição horizontal. A reta A não é na posição horizontal. Ela é uma posição inclinada. Então, com certeza, não forma ângulo de 90 graus. Então, eu já sei que as retas A e B são concorrentes, mas não são perpendiculares. Aí você vai analisando, ó, reta A e reta C. A reta A está aqui, ela cruzou aqui com a reta C. A reta C está na posição horizontal e a reta A está numa posição de inclinação. Então, ela se cruzou aqui em um ponto comum, ela é concorrente. Vamos ver se ela é perpendicular? Não, porque perpendicular tem que ser uma reta deitada, uma reta na horizontal e uma reta em pé, na vertical. Então, é apenas concorrente. Aí tem a letra C aqui, ó, retas B e C. A reta B e a reta C. Ela se cruzam em um ponto? Sim. Agora basta analisar. Concorrente eu já sei que é, porque se cruza em um ponto. Agora basta analisar se ela é perpendicular ou não.
a reta B está na posição vertical, ó, em pé. E a reta C está na posição horizontal, exatamente o conceito de retas perpendiculares. Então, aqui, B e C são perpendiculares. E aí, gente, vocês vão fazendo, tá? Então, vimos aqui que as retas podem ser paralelas, quando elas estão no mesmo plano, porém elas não se encontram. Se ficar prolongando, elas não se encontram. Pode até ter a mesma direção, mas nunca se encontra um ponto em comum. As retas podem ser coincidentes, quando uma reta cai em cima da outra. Tá na mesma, ela para exatamente em cima da outra. Aí elas são coincidentes. As retas podem ser concorrentes, quando elas se cruzam em um ponto em comum, e elas podem ser concorrentes perpendiculares, porque elas se cruzam em um ponto comum, mas formam ângulos de 90 graus. Então essas são as posições relativas das retas, tá? E aí o número 2 é mais fácil até, ó, o número 2 quer que você classifique as retas em paralelas, perpendiculares e concorrentes, ó. Essas retas aqui não se cruzam, então elas são paralelas. Essas retas aqui formam ângulos de 90 graus, então elas são perpendiculares. E essa aqui elas se cruzam, mas não formam ângulos de 90 graus, então elas são concorrentes. E aí tem o número 3, tá? E aí chegamos ao fim. Então agora vamos estudar um pouco de quadriláteros. Vocês podem ir dando pause no vídeo, tá? Vocês vão dando pause, vão anotando o que é mais importante. Aí na outra aula eu vou postar a tarefa relacionada a essa aula. Então agora vamos estudar quadriláteros. Então tá aqui, quadriláteros são figuras bidimensionais, ou seja, elas têm duas dimensões, comprimento e largura, base e altura, duas dimensões, são figuras planas. Primeira característica, quadriláteros são figuras planas bidimensionais com duas dimensões, 2D, só tem base e largura, ou seja, essas figuras não têm capacidade de armazenamento, elas têm área porque ocupam um espaço, mas não têm capacidade de armazenamento. E por serem quadriláteros, possuem quatro lados. Então o primeiro conceito é esse. O que é um quadrilátero? É uma figura de quatro lados, que ela é plana, bidimensional, tem base e tem altura, tem comprimento e tem largura, e ela tem quatro lados e quatro ângulos. Esse é o primeiro conceito. Quadrilátero, polígono de quatro lados. Pode também ser conceituado assim. Polígono é o mesmo que figura, só que polígono é o nome técnico que significa uma figura, só que matematicamente falando chama polígono, né? Agora os quadriláteros, eles podem ser classificados de vários exemplos, ó. O mais famoso é o quadrado. O quadrado é um quadrilátero? É. O quadrado é um quadrilátero. Mas não só tem de quadrilátero não só tem o quadrado. Tem o retângulo, tem o trapézio, tem o losango, né? Tem o paralelogramo. Então, vamos estudar cada um desses quadriláteros. Então, mais uma vez aí o conceito para vocês. Então, mais uma vez aí o conceito para vocês, né? Quadriláteros são polígonos que têm quatro lados, como eu falei no início. Subdividem-se, classificam-se em paralelogramas e trapézios. Mas dentro desse grupo, tem aqueles que eu falei. Pode ser o quadrado. Só que cada um tem suas características, né? Por exemplo, o quadrado tem quatro lados iguais, quatro ângulos internos iguais, quatro ângulos externos iguais. O quadrado é como se fosse um quadrilátero perfeito. Agora o retângulo não. O retângulo ele tem quatro ângulos iguais, mas ele não tem quatro lados iguais. Ele tem dois lados, 2 a 2. Ele tem dois lados iguais, os dois lados paralelos da altura, os dois lados paralelos da base são iguais, né? Então, cada quadrilátero tem as suas características, e é isso que vamos estudar um pouco. Então vamos começar pelo trapézio. O trapézio é um quadrilátero que possui dois lados paralelos correspondentes às suas bases, uma maior e outra menor.
O trapézio é essa figura que tem um formato de uma bota, parece uma bota, o trapézio. Uma bota quadrangular, né? Como se fosse uma bota. E aí esse quadrilátero, ele tem 4 vértices. Ó. O que é vértice? Vértice é um ponto de encontro entre dois lados. Se você é uma técnica que também você pode utilizar para contar os lados. Ó. Você conta um ponto aqui, outro ponto aqui, já dá 2. Outro ponto aqui, 3. Mais um, 4. Então essa figura tem 4 lados. 4 vértices, né? Cada vértice é representado por uma letra maiúscula. Só que aqui não tem, né? A letra maiúscula, mas se tivesse que ter, teria que ser uma letra maiúscula. E em cada vértice tem um ângulo interno. Tem um ângulo interno aqui, aqui, aqui e aqui. Então, dá para contar aqui 4 vértices, 4 ângulos internos. E se eu prolongar o lado, eu crio o ângulo externo. O ângulo interno é o ângulo que está dentro da figura, por isso que é interno, está dentro da figura. O ângulo externo, ele está fora da figura. Tá? Então tá aqui, a base maior que ele está dizendo aqui no texto é essa base aqui inferior, que ela é maior, e a base superior que está em cima é a menor. Então tá aí. E aí o trapézio, ele pode ser isósceles, ele pode ser retângulo ou ele pode ser escaleno. Isósceles é um trapézio que tem 2 lados iguais. Por isso esse nome, isósceles. Retângulo é um trapézio que tem um ângulo reto. E escaleno é um trapézio que tem os 4 lados diferentes. Basicamente é isso. Então, isósceles, 2 lados iguais. Retângulo que é caracterizado por ter um ângulo reto, um ângulo medindo 90 graus. E escaleno é porque tem 4 lados diferentes. Então vamos começar. O trapézio isósceles possui os lados opostos não paralelos congruentes. Ou seja, esses lados aqui que não são paralelos, por quê? Porque se eu prolongar, ó, eles vão se cruzar. Então por isso eles não são paralelos, eles são congruentes. É basicamente aqueles lados que estão em pé. Vamos botar dessa forma. Então esse lado aqui é igual a esse. O trapézio retângulo é aquele que possui 2 ângulos retos, né? Caracterizado por possuir o ângulo reto aqui e aqui. Tá vendo? Esse lado aqui, essa base aqui, ela se cruza com esse lado, sendo a base horizontal e o lado vertical, então forma um ângulo reto superior. Essa base aqui inferior, ela se cruza com esse lado aqui, formando outro ângulo reto. Por isso o nome trapézio retângulo, que é caracterizado por ter um ângulo medindo 90 graus. Trapézio escaleno, os lados não paralelos não são congruentes. Então, praticamente no trapézio escaleno, nenhum lado é igual, todos os lados têm medidas diferentes. Porque lá no trapézio isósceles, os lados não paralelos, que eram esses aqui, ó, os lados laterais, eles eram congruentes, tinham a mesma medida. No trapézio escaleno, os lados não paralelos não são congruentes, ou seja, eles não têm a mesma medida. E se os lados não paralelos não são congruentes, as bases também não são congruentes. E as bases não sendo congruentes, o trapézio tem os 4 lados diferentes. Então, resumindo, quando falar trapézio escaleno, é porque cada lado tem uma medida diferente da outra. Não tem congruência nenhuma em nenhum dos lados. Então, recapitulando, trapézio pode ser isósceles, 2 lados iguais, os lados laterais. Pode ser retângulo, que é caracterizado por ter o ângulo medindo 90 graus, que é aquele ângulo formado por uma reta horizontal com uma vertical. E no caso do trapézio retângulo, ele tem 2 ângulos retos, um ângulo reto inferior, na base inferior, e outro na base superior. E o trapézio escaleno, que tem os 4 lados diferentes.
Agora vamos falar um pouco do paralelogramo. Ele é um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos. E os lados e os ângulos opostos são congruentes, ou seja, tem sempre a mesma medida. E as diagonais se cruzam no meio. Então vamos ver cada termo desse na figura. Essa figura aqui é o paralelogramo. O que é o paralelogramo? É como se fosse um quadrilátero torto. Aquele quadrilátero torto, assim, meio que. Não é um retângulo assim certinho, não. Ele é torto. Como é que funciona isso? O quadrilátero ele tem 4 lados. Ele tem 4 ângulos, assim como o trapézio. Só que ele tem as propriedades dele, né? Características dele. O que estava dizendo lá? Que as diagonais, o que é a diagonal? A diagonal é um segmento que parte de um vértice e vai para e termina no vértice não adjacente. Ou seja, se eu começar aqui, a diagonal ela termina no vértice não adjacente. O que é não adjacente? É que não é vizinho. Entendeu? Não é vizinho. Então, aqui, ó. Se eu começar aqui, ele não pode terminar aqui. Porque esse vértice é vizinho desse. E não pode terminar aqui. Então, ele tem que terminar do outro lado. Ou seja, a diagonal nada mais é do que uma reta inclinada. É tipo isso, é uma reta inclinada. Só que, matematicamente falando, ela começa num vértice e termina no outro vértice não adjacente a ele. Tá? Então é isso que estava dizendo aqui, ó. Quando a diagonal se cruza no meio, ele está falando dessas retas aqui, pontilhadas, ó. É isso aqui, isso cruza no meio. Então aqui aplicou uma propriedade. Aqui ele falou que os ângulos opostos são congruentes. Ou seja, esse ângulo aqui, ele é congruente ao ângulo oposto a ele, ou seja, o ângulo não adjacente a ele. E esse outro ângulo aqui, ele é oposto, ele é congruente ao ângulo oposto a ele, ou seja, o ângulo não adjacente a ele, o ângulo que não é vizinho a ele, ou seja, esse daqui. Então, aplicou mais uma propriedade. A outra propriedade, a outra característica, quando eu falo propriedade, é característica, mas o nome técnico é propriedade, tá? O que está dizendo aqui é que ela possui os lados opostos paralelos, ou seja, esse lado aqui, ele é exatamente igual ao lado oposto a ele, ou seja, o lado que não é adjacente a ele. Então tem mais uma propriedade, que é a propriedade do lado é exatamente igual a dos ângulos, gente. A dos ângulos, os ângulos não adjacentes são iguais. E os lados não adjacentes também são iguais. É isso que está dizendo aqui. Então, tem mais uma informação aqui, ó, entre os paralelogramos, que é aquele quadradão torto, temos os quadrados, retângulos e os losangos. Então, eu posso dizer, preste atenção, eu posso dizer que todo quadrado é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um quadrado. Por quê? Preste atenção, o paralelogramo ele pode ser um quadrado, ele pode ser um retângulo, ele pode ser um losango. Pode ser um dos três. O quadrado, todo quadrado é um paralelogramo porque carrega as características do paralelogramo. Mas nem todo paralelogramo é um quadrado, porque o paralelogramo também pode ser um retângulo ou um losango, tá? Da mesma maneira que todo retângulo é um paralelogramo. E todo losango também é um paralelogramo, tá? Então vamos começar. O primeiro paralelogramo é o quadrado. Né? O quadrado, retângulo e losango. Então vamos começar aqui do quadrado. O quadrado é um paralelogramo que tem os 4 ângulos retos, ou seja, os 4 ângulos medindo 90 graus. É aquela figura perfeita, gente. 4 ângulos iguais, 4 lados iguais, 4 ângulos internos, né? 4 vértices, é tudo 4, tudo igual. E ele tem os 4 ângulos retos e os 4 lados congruentes. É tudo igual. Quadrado é aquela figura perfeita. Quando você mede uma base, a outra tem que ser igual. Quando tu mede uma altura, a outra tem que ser igual.
tem que ser tudo igual, igualzinho. O ângulo tem que ser igual, os ângulos da base com os ângulos superiores. Então, totalmente congruente. Por que que ele é um paralelogramo? Porque ele carrega as propriedades do paralelogramo. Os ângulos opostos são iguais, os lados opostos são iguais, né? As diagonais, que é o segmento que parte de um vértice e termina no vértice não adjacente a ele, se cruzam no meio. Carrega as propriedades do paralelogramo. Então, por isso que eu posso dizer que todo quadrado é um paralelogramo. Então, a outra é o losango. O losango é um paralelogramo que tem os 4 ângulos congruentes e as diagonais perpendiculares. Então, a diferença é que aqui do quadrado para o losango é porque o losango, as diagonais dele são perpendiculares, ou seja, formam ângulos de 90 graus. As diagonais do quadrado não formam ângulos de 90 graus, tá? É por isso que essa é a principal diferença do quadrado para o losango. Mas o losango também tem os 4 ângulos congruentes, tá? E os 4 lados iguais. A diferença dele está aqui. Porque o losango basicamente ele lembra um balão, é um balãozinho, como se fosse um balão. Ou o símbolo de ouros lá do baralho. Para quem joga baralho é o símbolo de ouros. Então tá aí o losango. E o retângulo, gente, o retângulo não está aqui, mas o retângulo é como se fosse o quadro do professor lá, o quadro que o professor usa para dar aula. Tem aquela base largona, que é igual à base de cima. Tem a altura do lado esquerdo, que é igual à altura do lado direito. Né? Tem 2 lados iguais. Os 2 lados paralelos são iguais, os 2 lados opostos são iguais. Né? E tem também os 4 ângulos retos, 4 ângulos medindo 90 graus, 4 ângulos internos retos, né? É como se você pegasse o quadrado e esticasse ele, é isso que é o retângulo, tá? Então aí tem agora as perguntas, né, para exercitar o que foi passado para vocês aí, ó. O que é um quadrilátero? Aí você vai respondendo, né, quais são os tipos de quadriláteros. E aí são 2 perguntas rápidas. E na outra aula, na aula de quarta, eu vou postar as tarefas relacionadas a esse trabalho, tá bom? Então, explicamos aí posições relativas das retas, né? Que podem ser coincidentes, podem ser paralelas, podem ser concorrentes, podem ser concorrentes perpendiculares, né? Podem ser inclinadas. E explicamos os quadriláteros, né? Que podem ser o trapézio, pode ser o paralelogramo, que é o quadrado, o retângulo, o losango, né? Explicamos as propriedades deles. E com isso terminamos essa apresentação, tá bom? Então, gente, eu agradeço a todos e até um próximo encontro.